Guilherme Milman, começando a entrevista da Polícia Civil sobre o caso do bolo envenenado em Torres, entrevista que ocorre agora em Capão da Canoa. Isso aí, vamos ouvir rapidamente, vou tentar me aproximar aqui para ouvir melhor. Quem fala primeiro? Está falando aqui o delegado regional aqui da polícia, vamos ouvir rapidamente. Grande repercussão, onde nós temos aí 3 homicídios e 3 tentativas de homicídios. Então, de pronto, um caso grave que a Polícia Civil, desde que aconteceu, não mediu esforços para fazer uma investigação célere, mas com provas robustas, para nós chegarmos a este dia aqui, a este ponto, para dizer à população gaúcha e do Brasil e do mundo o resultado desta investigação. Então, de pronto, passo ao secretário Sandro Caron para as suas considerações. Bom dia a todos e a todas. Eu queria começar secretário da Segurança, a Polícia Civil e o Instituto Geral de Perícias. Eu queria começar parabenizando a Polícia Civil e o Instituto Geral de Perícias por essa rápida resposta, um fato de extrema gravidade, como todos acompanharam, em que 6 pessoas foram hospitalizadas dia 23 de dezembro em Torres após ingerirem um bolo. 3 acabaram falecendo, e aí estamos aí com essa investigação por 3 homicídios consumados e 3 homicídios tentados, e na data de ontem a Polícia Civil realizou a prisão temporária de uma suspeita por esses homicídios. Pelo que se caracterizou, foi homicídio doloso, ou seja, com a intenção. E aí, na sequência, então, o delegado Marcos vai falar sobre as investigações da Polícia Civil, e após a diretora Margit vai falar sobre as perícias que também foram agora de manhã concluídas e serão passadas em primeira mão. Então, já passo ao delegado Marcos para fazer suas considerações. Delegado Marcos Vinícius Muniz Veloso, delegado responsável pela investigação do caso em Torres. A entrevista que ocorre na Delegacia Regional da Polícia Civil em Capão da Canoa. O Guilherme Milman está lá, estão preparando os microfones ali na mesa, estão sentados os delegados ao lado do secretário para fazer o detalhamento que foi apurado até agora. A polícia foi rápida, né? A gente pode elogiar a Polícia Civil. Bom dia a todos. De fato, desde o dia 24/12/2024, por volta das 4 horas da manhã, quando nós recebemos a comunicação, né, da ocorrência, quando foi comunicada a ocorrência na delegacia de que teria ocorrido uma morte em virtude, até então, do que se acreditava de intoxicação alimentar, sendo que, posteriormente, outra morte ocorreu e 4 pessoas já haviam sido hospitalizadas. Começamos a investigação. Na investigação, verificamos que 7 pessoas estavam confraternizando num apartamento em Torres. Dessas 7 pessoas, uma não comeu o bolo, 6 comeram o bolo. Das 6, as 6 foram hospitalizadas, 3 faleceram, 2 permaneceram internadas. O menino de 10 anos foi liberado do hospital, recebeu alta do hospital recentemente, 2, 3 dias. A mulher que fez o bolo ainda está hospitalizada. E uma terceira vítima, uma outra pessoa que só comeu um pedaço do bolo, foi liberado logo na sequência. Uma investigação difícil, em virtude do fato da família ter, segundo os depoimentos coletados, uma convivência muito harmoniosa, mas que algumas informações chegavam para a Polícia Civil e a Polícia Civil começou a trabalhar essas informações. Chegou também para a Polícia Civil, via CIT, que é o Centro de Informações Toxicológicas,
que 2 vítimas que estavam hospitalizadas foram encontradas no sangue delas arsênio, e uma vítima fatal, que foi a Neuza, foi também encontrado arsênio. Então, a partir desse momento, nós constatamos, ainda que de forma preliminar, que as vítimas morreram de fato envenenadas, né? Continuamos as investigações e diligências policiais nos levaram ao resultado para que nós pudéssemos ter a prisão temporária decretada na data de ontem. Importante mencionar que a investigada, ainda que seja presumidamente inocente, ela está presa temporária em virtude das fundadas razões que nós encontramos em provas legalmente juntadas ao inquérito e que essas provas que já foram juntadas são provas robustas que serão com certeza utilizadas no final do inquérito para o indiciamento e, obviamente, serão trabalhadas no sentido de serem aproveitadas por uma condenação no final do processo. O trabalho é árduo, ele continua, uma vez que nós temos agora 30 dias para remeter o inquérito, podendo prorrogar esse prazo por mais 30 dias. Seria basicamente isso. Vamos passar agora à diretora Margit, que vai dar detalhes sobre os laudos que foram concluídos agora de manhã. Margit Mittmann, que é a diretora-geral do Instituto Geral de Perícias. O delegado não trouxe novidades em relação ao que apurou já a nossa reportagem ontem. Vamos ver se vai ter o espaço de perguntas em seguida para trazer um pouco mais de detalhamento que já se apurou na investigação. Mexi aqui num negocinho. Estão fazendo os ajustes lá na mesa com os microfones. Diretora-geral do Instituto Geral de Perícias, Margit Mittmann, vai falar sobre os resultados dos exames. Todos da mesa, imprensa, todos presentes. Primeiramente, eu gostaria de ressaltar aqui a importância da perícia criminal na resolução de casos como esses, né? Dizer que a perícia criminal ela é uma estrutura multidisciplinar e, portanto, trabalha com diversos laudos, diversas áreas, diversos peritos criminais que são especialistas em áreas diversificadas. Esses resultados, eles são unidos, né, para que, então, a gente chegue a uma conclusão robusta e inquestionável. Portanto, quero dizer que das provas periciais foram encontradas concentrações altíssimas de arsênio nas amostras de sangue da urina, nas amostras de sangue, urina e conteúdo estomacal das 3 vítimas, Neuza, a irmã de Zeli, Tatiana, a filha de Neuza, e Maida, a irmã de Zeli. Os níveis de arsênio dessas amostras são tão elevados que são considerados tóxicos e letais, e isso explica a causa da morte. É importante aqui a gente salientar que, de acordo com a literatura, uma concentração permitida na urina, que seria oriunda de uma contaminação ocupacional, por exemplo, é 35 microgramas por litro. Em uma das vítimas, a menor concentração encontrada foi 80 vezes maior que essa considerada pela literatura como permitida. E na vítima com a maior concentração, esse número chegou a
350 vezes maior do que a literatura permite para uma contaminação ocupacional. Ou seja, é impossível aqui a gente considerar uma contaminação ocupacional. Segundo, foram encontradas concentrações altíssimas de arsênio no bolo consumido pelas vítimas. Essas concentrações são tão elevadas que, novamente, é impossível tratar-se de uma contaminação natural. Ou seja, é impossível tratar-se da degradação de algum ingrediente usado na receita do bolo, como, por exemplo, uma uva passa. O arsênio, portanto, ele entrou na receita do bolo de alguma forma. E a pergunta que faltava para a perícia era de que forma houve essa contaminação. Nós analisamos 89 amostras e dessas 89 amostras, uma amostra de farinha apresentou altíssima concentração de arsênio. Essas amostras foram recolhidas por peritos criminais em mandados de busca. A concentração encontrada nessa farinha chega a 65 gramas por quilograma de farinha. Isso significa que é em torno de 2.700 vezes maior do que a concentração encontrada no bolo. Portanto, nós encontramos aqui a fonte de contaminação do bolo, uma farinha encontrada em mandado de busca feito em Arroio do Sal. Então, para finalizar, as provas periciais aqui comprovam que a causa da morte das vítimas foi envenenamento por arsênio, que a fonte de ingestão de arsênio foi o bolo consumido pelas vítimas e que a fonte de contaminação do bolo foi a farinha encontrada na casa em Arroio do Sal. Da perícia criminal era o que tínhamos a informar. Muito obrigada. E aí tem uma informação importante nova trazida agora a partir da perícia. Além da confirmação do envenenamento pelo sangue, teste no sangue já tinha sido feito, da informação que nós já tínhamos aqui divulgado sobre a contaminação do bolo, e a diretora diz com uma grande quantidade, impossível uma contaminação natural, então ele foi envenenado o bolo, e daí o ponto-chave a partir das 89 amostras. Pegaram vários produtos em diferentes pontos nas casas da investigação. E daí, num dos produtos, um pacote de farinha recolhido em casa de Arroio do Sal, ela não confirmou se é a casa da dona Zeli que fez o bolo. Provavelmente. Provavelmente sim, né? Encontraram no pacote de farinha grande concentração de arsênio, ou seja, misturaram o veneno à farinha. Que coisa. Vamos seguir com a entrevista, vamos ver se vai ter detalhamento agora por parte da polícia da investigação. Uma convivência harmoniosa, mas divergências. E essa divergência era causada basicamente por uma única pessoa, né? E essa pessoa foi investigada e através de diligências policiais nós conseguimos verificar que ela tenha cometido esse triplo homicídio. Foi a morte? Eu não vou identificar a vítima. A vítima não, a pessoa que fez. Que divergência é essa, tamanho que motiva a pessoa a colocar veneno? Eu posso te dizer que essa divergência são divergências que ocorreram há 20 anos, aproximadamente, divergências muito pequenas, conforme eu já tinha dito em outras entrevistas. Então, a família, né, enfim, sempre relatou essa situação. As informações que chegaram para nós foram nesse sentido também. Se me permite, eu acho que eu entendi o que ele quis perguntar. Claro que a gente sabe que divergência... Vai soltar.
Quem está falando agora é o delegado Marcos Vinícius Muniz Veloso. Lá não tem um microfone para as perguntas, então a gente não está ouvindo as perguntas. Vitor, no sentido de que... Não responde aí. Doutor Marcos, se me permite, eu acho que eu entendi a pergunta do Diretora Vitor. Margaret Schmidtmann, do IGP. Que divergência tão grande seria para justificar não, é um caso da polícia tão ainda, trágico da polícia, assim, investigação. Né? Nós, desde o início, fizemos uma série de diligências, porque a gente, como vocês, acreditava que divergência nenhuma familiar fosse suficiente para causar a morte de 3 pessoas, levar ao hospital uma criança de 10 anos que não tinha nenhum envolvimento maior com essas divergências familiares, e por isso a nossa preocupação em fazer todas as diligências possíveis para conseguir entender essa dinâmica. Como o delegado Marco falou, essas divergências não eram relevantes para que nos fizesse acreditar numa sequência tão trágica. Porém, a gente sabe que a cabeça das pessoas é uma caixa de surpresa, né? E foi uma surpresa para nós também. Então, durante essas diligências que foram cumpridas pela Polícia Civil, em parceria com o IGP, os mandados de busca que foram solicitados e foram cumpridos, tanto na residência em Nova Santa Rita, quanto na residência em Arroio do Sal, tanto na residência em Torres, nos permitiram, então, angariar provas que nos levassem a comprovar que realmente o envenenamento se deu por um membro desta família e acabou ocasionando a morte dessas 3 pessoas e o envenenamento de mais outras 2. Eu acho que foi nesse sentido, né, Vitor? Quem falou agora foi a delegada Sabrina Defende, que é a delegada regional da Polícia Civil. A Polícia Civil não está divulgando quem é a presa, mas a nossa reportagem já apurou ontem. É a Nora da dona Zeli que fez o bolo. A Daisy. Onde foi feito o bolo que acabou causando envenenamento. Essa casa era a casa onde estava a senhora, né, a dona Zeli, né? A dona Zeli, que foi a pessoa que fez o bolo. Não necessariamente a contaminação foi feita com ela. O fato é que havia uma farinha lá, foi encontrada uma farinha no mandado de busca que foi cumprido por nós, onde ali se constatou que estava alojado o arsênio que acabou causando a morte das pessoas. Mas há alguma suspeita de como aquela farinha foi para lá? Essa é uma questão que ainda a gente está concluindo no decorrer do inquérito, até o final do inquérito. Certamente a gente vai ter essa resposta para te dar, mas no momento a gente não tem como fornecer essa informação. E já se sabe quem era o alvo, se era Zeli ou se toda a família, exatamente quem essa pessoa queria atacar? Essa é uma outra questão que a gente pretende, né, nos próximos dias aí esclarecer. A gente está aguardando a oitiva dessa suspeita com a presença do advogado dela e algumas questões a gente pretende esclarecer durante essa oitiva ou com outras diligências técnicas que a gente está aguardando ainda. Eu tenho uma pergunta, delegada. Tem uma situação pregressa. Eu não sei se já foi, a justiça autorizou a exumação do corpo. A pergunta sobre o caso do marido da dona Zeli que morreu, foi tratado como um caso de intoxicação alimentar, não foi suspeita de crime, em setembro do ano passado. Vamos ver o que responde a delegada. Assim, um dos pontos que desde o início do inquérito a gente nos preocupou foi o fato de ter ocorrido 3 meses antes a morte do marido da pessoa que fez o bolo. Então, isso foi um alerta, um sinal de alerta para o delegado Marco, que conduziu a investigação, e para nós que auxiliamos, no sentido de que, como disse o diretor na época, no amor da guerra não há coincidências, né? Então, isso tudo a gente passou a analisar em conjunto. Foi solicitada a exumação do corpo, será feita em breve, a gente está agendando com o IGP a data apropriada para fazer isso.
Com essa exumação, a gente pretende obter outras respostas ainda fundamentais para o inquérito e verificar se de fato há uma conexão entre as 3 mortes que ocorreram no dia 24 com a morte ocorrida 3 meses antes. Mas há indícios de que, como eu disse, as coincidências nos levam a crer que provavelmente tenha ocorrido também um envenenamento. E isso vai ser apurado. É a dança dos microfones. Os microfones, eles precisam ser alterados na mesa, lá uma mesa grande, tem 6 pessoas, e daí dá esse ruído. A cada mudança de entrevistado, mudam o ponto dos microfones. Mas tem esse ponto aí que a delegada colocou agora, né? Ainda vão confirmar essa conexão, mas há indícios, sim, de relação do caso de setembro, da morte de seu Paulo, com o episódio agora, antes do Natal, com a morte de 3 pessoas. Demarcar a exumação para possivelmente ainda essa semana. E é importante dizer que, apesar de um tempo transcorrido, é possível sim que a perícia encontre substâncias como metais, como o arsênio, mesmo um tempo após a morte. Então, nós estamos nas expectativas de receber essas amostras e passar para as análises. Nós temos equipamentos extremamente sensíveis e, sim, é possível, caso haja uma contaminação por arsênio, mesmo depois de transcorrido tanto tempo, é possível, sim, que a gente encontre pelas nossas metodologias. Pessoal, só um esclarecimento, tá? Alguns detalhes do inquérito ainda não podem ser revelados pela Polícia Civil, porque as investigações seguem, mas a gente queria deixar claro para vocês em relação à pessoa presa, que seja com investigações da Polícia Civil e com a perícia, nós temos fortíssimos indicativos da autoria de parte da pessoa que foi presa, que alguns detalhes ainda não podem ser expostos para não atrapalhar a continuidade, mas sim, se conseguiu obter dados muito fortes a respeito de que essa pessoa que foi presa na data de ontem foi autora e que agiu dolosamente. Há provas de que, claro, não dá para falar sobre todas as provas, mas o meu até perguntou como que o veneno chegou na farinha. Há provas de que ela colocou o veneno ou há provas sobre a intenção dela e a desarmonia com a família, sobre esses conflitos que direciona essa suspeita para ela? Só antes do delegado complementar, o indiciamento e o pedido de prisão não foi feito só com base em desarmonia familiar. Então a gente tem indicativos bem concretos de que foi ela que tomou as providências, que contaminou a farinha para que o bolo fosse envenenado. Mas aí eu passo ao colega, como eu disse, alguns detalhes ele ainda não pode abrir, mas sim, a gente tem elementos muito fortes, somado ao que a perícia também, por outro caminho, veio e confirmou exatamente aquilo que a Polícia Civil tinha já obtido num primeiro momento. Passado, delegado. Vai voltar a falar o delegado Marcos Vinícius Muniz Veloso, responsável pela investigação. A entrevista que está sendo concedida agora na Delegacia Regional da Polícia Civil em Capão da Canoa. Cada troca de entrevistado, mudança dos microfones lá em função da estrutura do local da entrevista. Bem, a Polícia Civil, ela tem uma linha de investigação em que, respondendo à pergunta do colega, a gente verifica como que esse arsênio foi introduzido ali na farinha, como e até quando. Nós já temos, inclusive, essa resposta. A Polícia Civil tem provas, estamos trabalhando com mais outras frentes, né, de investigação para juntarmos ainda a esse inquérito. A tua pergunta eu esqueci.
como ela conseguiu, assim. Então, e é isso que nós estamos fazendo também. Estamos investigando nesse sentido, já que é uma venda ilegal, que não se compra arsênio. Aí até o GP pode esclarecer melhor sobre essa questão. Delegado, qual é a prova que vocês têm comprado? Desculpa, para mim não ficou claro assim, qual é a prova. Você disse que ela colocou o veneno na farinha, mas vocês conseguiram comprovar isso? Vitor, é que nesse momento da investigação a gente não pode revelar algumas situações, entendeu? Então, no final do inquérito, com um possível indiciamento dela, talvez a gente revele outras situações. Então, para que tu entenda, essas provas que levaram à prisão temporária dessa senhora foram obtidas através de provas técnicas, tá, que ainda estão em andamento. Essa prova técnica foi analisada, cerca de 10% das informações que ela pode nos dar, e nesses 10% a gente conseguiu comprovar a relação dessa senhora com o crime. Essas outras respostas que vocês nos solicitaram, nós também buscamos e temos certeza que iremos obter, mas essa prova ainda está em andamento. Então a gente tem que aguardar o resultado final dela para que a gente possa fazer a vinculação completa dela com o crime e possamos dar para vocês essas respostas que vocês estão estudando. Tanto que a prisão é temporária, ou seja, uma prisão para a investigação. Não é uma prisão preventiva e nenhum outro tipo de prisão. Sim, é uma prisão temporária para a investigação, considerando os vários indícios que a polícia tem de que esta pessoa é a autora do envenenamento. O que vocês podem... Ela estava presente no dia do roubo? Não. Não estava presente. Não. O que vocês podem ter certeza absoluta é que a Polícia Civil adotou e adota toda a cautela, está adotando toda a cautela necessária, principalmente nesse caso. Então, se ela está presa temporariamente, é porque as provas que nós juntamos são provas robustas de que sim, há fundadas razões para que ela tenha participado desse triplo homicídio. E é importante também até mencionar que esse triplo homicídio duplamente qualificado pode evoluir, inclusive, para um triplo homicídio triplamente qualificado, tá? Então a gente tem uma qualificadora por hora do que a gente entende de motivo fútil, a gente tem com emprego de veneno e nós estamos verificando, inclusive, a qualificadora de dissimulação. Então são situações que nós ainda vamos trabalhar por mais desses dias no inquérito policial e com certeza fecharemos o inquérito dentro do prazo legal. Delegado, no início da coletiva, depois da delegada também reforçou algumas desavenças mínimas que não se acreditavam que pudessem levar a tamanha. A pergunta é sobre as desavenças anteriores. Os delegados falavam da investigação desde o início, eles tinham informações de desavenças, coisas não eram consideradas muito graves, né? Mas de 20 anos. Ele falou, antiga. Eu peço perdão, eu não consigo, eu consigo te responder essa resposta, mas eu não posso responder para você. Mas eu te garanto que é muito desproporcional, por isso que ela está sendo presa temporariamente, com a qualificadora do motivo fútil, porque é absolutamente desproporcional o motivo de ter cometido um crime dessa natureza. É uma banalidade, né? De acordo com o que conta o delegado aí em relação à motivação da briga. E motivação fútil é um agravante, né? No caso, porque o homicídio foi considerado duplamente qualificado. Eu também queria saber, vocês falaram que a conduta é desproporcional. Pelos depoimentos, pelas investigações que vocês já saberam, vocês já fizeram, ela tinha alguma conduta, algum aspecto emocional, algo que justificasse esse comportamento para cometer o crime? Tá, em relação Perfil da à autora. primeira pergunta, ou da possível autora. Nós temos informações que ela queria fazer apenas com a Zeli,
como também temos informações que ela queria fazer com a família toda. Então isso a gente não pode afirmar nesse momento, a gente não está descartando nenhuma hipótese. Em relação à sua segunda pergunta... Sobre o passado dela, se ela tinha alguma questão que justificasse, ou melhor, que desse para compreender o comportamento dela. Sobre o comportamento anterior. Não. Pessoal, então era isso. Damos por encerrada essa entrevista. Entrevista feita lá agora, em Capão da Canoa, Delegacia Regional da Polícia Civil. Vamos recuperar o que disseram os representantes da Polícia Civil, do Instituto Geral de Perícias, acompanhados do secretário da Segurança Pública do Rio Grande do Sul. Lembrando esse caso, dia 23 de dezembro, uma confraternização pré-natal de uma família em Torres. 6 pessoas tiveram intoxicação, foram envenenadas. No início se tratava como uma intoxicação alimentar, mas foram envenenadas. Uma continuou hospitalizada, 3 morreram. A hospitalizada é a senhora que fez o bolo, a dona Zeli dos Anjos. Está hospitalizada na UTI e em quadro estável pela última atualização. Morreram 2 irmãs dela, a Neuza e a Maida, e uma sobrinha, a Tatiana. O menino de 10 anos, que chegou a ficar hospitalizado também, em quadro grave, teve alta na semana passada, e o caso mais leve foi de um homem que recebeu atendimento e depois foi liberado. Esse é o quadro, dia 23. A investigação da polícia, a partir agora dos dados da apuração feita, inclusive com os resultados já divulgados pelo Instituto Geral de Perícias. Questão número 1. A causa das mortes está confirmada. Envenenamento por arsênio. Popular arsênico, que é um veneno já proibido no Brasil há 20 anos. É um raticida, inseticida. Então, o arsênio estava no sangue das pessoas que comeram o bolo. O bolo, confirmado também por exame, estava envenenado. O bolo de Natal comido lá em Torres. E a notícia que foi trazida hoje pela diretora do IGP, a confirmação, qual foi o produto colocado no bolo com veneno? Farinha. O veneno estava dentro da farinha encontrada entre as 89 amostras recolhidas na investigação, farinha que estava na casa da dona Zeli, em Arroio do Sal. Pontos ainda que estão com dúvida da investigação. Quem era o alvo? O delegado disse, poderia ser, eles têm informações que poderia ser só a dona Zeli, mas também tem informações que poderia ser a família. Lembrando, ontem foi presa temporariamente a polícia não divulga quem é, mas a nossa reportagem apurou, é a nora da dona Zeli, a Deise. E dizem os investigadores agora que as duas teriam uma desavença antiga, mas uma coisa considerada banal. Eles até comentavam em entrevistas anteriores que a família não tinha nenhuma divergência, alguma briga mais, que todo mundo soubesse, algo mais grave. Esse é um ponto, né, que o delegado fala da futilidade, da banalidade do caso. E é uma questão ainda que não está muito clara e a investigação ainda está em andamento e a polícia diz que não pode divulgar detalhes. Como foi feita essa contaminação? Quais são as provas da polícia de que a nora colocou o veneno dentro do pacote de farinha que foi usado pela dona Zeli para fazer o bolo? E o outro ponto que desde o início intriga a investigação é a morte do seu Paulo, marido da dona Zeli, em setembro do ano passado, um caso inicialmente tratado como intoxicação alimentar. Não teve investigação na época, o corpo agora vai ser exumado para confirmar, mas os investigadores dizem, sim, os indícios são de que ele também pode ter morrido envenenado 3 meses antes.